Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 2. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a equação de Schrödinger, a equação mais importante da física quântica. Antes da gente começar a falar sobre a equação de Schrödinger em si mesma, vamos falar um pouquinho sobre determinismo e como a mecânica quântica ela acaba com parte desse determinismo na física. Então a gente pode dizer que o determinismo ele surgiu a partir dos trabalhos de Galileu. O que é que o Galileu fez? Uma das mais importantes contribuições do Galileu foi a descrição da queda dos corpos. Então o Galileu ele propôs que a distância que um corpo cai é proporcional ao tempo de queda ao quadrado. Ou seja, se um corpo é solto no instante t igual a zero, na posição 0, após 0,1 segundos, esse corpo já vai ter percorrido 4,9 centímetros. Após 0,2 segundos, o corpo percorre uma distância de 19,6 centímetros. 0,3 segundos, 44,1 centímetros. 0,4 segundos, 78,4 centímetros. E após 0,5 segundos, meio segundo, o corpo já teria percorrido 122,5 centímetros. Então isso deu origem ao determinismo na física, porque a partir desses dados você podia prever onde a partícula estaria em um determinado instante de tempo. Ou seja, se você realiza o experimento, o resultado experimental é aquele que você havia previsto nas equações. Então era possível, a partir disso, prever as posições futuras dos objetos, por exemplo, no caso da lei de queda dos corpos do Galileu. Depois disso, outros nomes da física, como por exemplo o Isaac Newton, elevaram a ideia do determinismo ao máximo. Então, por exemplo, o Newton ele conseguia prever, através da sua lei da gravitação, a partir das suas leis do movimento, a partir das suas equações para o movimento, como diversos sistemas deveriam se comportar no decorrer do tempo. Então, por exemplo, como um planeta deveria se comportar em sua órbita, poderia ser previsto de acordo com a lei da gravitação universal de Newton ou de acordo com as leis de Newton. O mesmo fenômeno simples como a queda de uma maçã também poderia ser explicado ou previsto através das equações de Newton ou através das equações da física clássica. Talvez o conceito mais marcante ou mais definidor do que é o determinismo tenha sido proposto pelo cientista francês Pierre-Simon Laplace. E segundo Laplace, se a gente conhecesse as posições e as velocidades de todas as partículas do universo em um determinado momento, as leis da física deveriam permitir que nós prevíssemos o estado do universo em qualquer outro momento, passado ou futuro. Então, para o Laplace, se a gente conhecesse as condições iniciais de um determinado fenômeno em um determinado instante, nós conseguiríamos prever como esse sistema evoluiria com o tempo, ou como esse sistema era anteriormente, no passado. Então, essa ideia de determinismo é uma ideia muito marcante na física clássica e na ciência como um todo, até o final do século XIX, início do século XX, onde a gente tem as origens da mecânica quântica. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Na física newtoniana ou na física clássica, a gente tem equações, e a partir dessas equações, se você souber, por exemplo, as condições iniciais de um lançamento oblíquo, ou seja, se a gente sabe qual é a velocidade inicial, qual é o ângulo de lançamento, a gente consegue determinar, por exemplo, qual o alcance que esse objeto que está sendo lançado vai ter. Então nós realizamos o experimento e comprovamos que a teoria está dentro daquilo que era esperado, claro que com uma certa margem de incerteza. Uma vez que nós mudamos o ângulo de lançamento ou mudamos a velocidade inicial do lançamento, a gente também pode alterar o alcance máximo obtido por esse objeto, só que se a gente souber novamente qual é o ângulo de lançamento, qual é a velocidade inicial, a gente consegue determinar novamente o alcance que esse lançamento vai ter. Só que, quando a gente chega na física quântica, nós temos um problema. Qual o problema? Como a gente já viu, existe o princípio da incerteza de Heisenberg, que nos diz que nós não podemos conhecer com certeza absoluta, com precisão absoluta, a posição e o momento, ou no caso aqui, a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um certo ΔX, aqui no caso eu tenho
função de onda aqui em função da posição x. Então, essa função de onda, ela vai me dar a probabilidade, lembre-se, né, de encontrar a partícula em determinada posição. Na verdade, o módulo dela ao quadrado é que me dá essa probabilidade. E aí, essa função de onda ela vai ter uma certa largura aqui, ΔX, que representa a incerteza na posição da partícula, né? Se eu tenho um ΔX pequeno, eu vou ter, pelo princípio da incerteza, um ΔV grande. Ou seja, se eu tenho aqui uma incerteza pequena na posição, eu vou ter uma incerteza grande na velocidade. Então aqui eu tenho uma curva, né, um gráfico, aliás, da curva da amplitude da velocidade da partícula em função da velocidade. Porém, se eu aumento aqui o valor de ΔX, eu diminuo a largura, ou seja, diminuo a incerteza na velocidade, né? Aumento a incerteza na posição, diminuo a incerteza na velocidade. Ou seja, não tem como eu saber, no caso da física quântica, quais são as condições iniciais totalmente. Então não tem como eu saber qual é a posição inicial e ao mesmo tempo saber qual é a velocidade inicial com certeza absoluta. Eu sempre vou ter uma margem, sempre vou ter uma incerteza associada à minha medição, né? E essa incerteza é dada pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Então, como a gente não conhece exatamente quais são as condições iniciais, a gente não consegue prever com exatidão, no caso da física quântica, né, a posição ou a velocidade de uma partícula no futuro, ou como a posição ou a velocidade estava no passado. Uma vez que a gente não consegue nem mesmo no presente conseguir essa exatidão. Mas o que é que a gente pode fazer? A gente pode calcular a função de onda para qualquer outro momento, passado ou futuro. E como eu já falei, é a partir da função de onda que a gente consegue determinar as probabilidades da posição ou as probabilidades da velocidade ou do momento da partícula. Então eu não posso saber qual é a posição, qual é o momento com exatidão, mas eu posso determinar a função de onda e a partir dessa função de onda eu determinar as probabilidades da posição, do momento ou de qualquer outra grandeza, por exemplo. E aqui é onde a gente chega na equação de Schrödinger. Então, o Erwin Schrödinger, ele propôs a sua famosa equação, né, que é essa equação aqui. Então, a equação de Schrödinger diz que menos h cortado ao quadrado sobre 2m, multiplicado pela derivada segunda de psi em função da posição, né, x. Isso aqui a equação de Schrödinger apenas em uma dimensão, mais a energia potencial da partícula, energia potencial que deve ser uma função de x, multiplicada por π, isso é igual a I, número imaginário, vezes h cortado, que multiplica a taxa de variação de π em função do tempo. Então, essa é a equação de Schrödinger. A solução dessa equação é a função de onda da partícula, e a partir dessa equação a gente pode prever como estará a função de onda, como será a função de onda em qualquer outro momento, passado ou futuro. Então isso nos diz como o sistema ele evolui com o tempo. Então a equação de Schrödinger ela tem um papel parecido com as equações da física clássica. Só que no caso das equações da física clássica, a gente consegue, a partir das condições iniciais, determinar como devem ser as condições finais de um sistema, ou as condições do sistema em um determinado instante de tempo t. Então eu posso descobrir, se eu tenho a posição e a velocidade inicial, eu consigo descobrir qual é a posição e a velocidade final. No caso da física quântica, eu não consigo fazer isso, mas o que eu consigo fazer é, a partir da equação de Schrödinger, se eu souber qual é a função de onda em um determinado instante, então isso é a minha condição inicial, eu consigo prever como essa função de onda irá mudar no decorrer do tempo. Tá? Então, a função de onda, a equação de onda do Schrödinger, né, ela é um postulado. A gente não pode chegar nessa equação, por exemplo, a partir de conceitos clássicos, a partir da física clássica. A gente não pode demonstrar ela. O que a gente pode tentar fazer é algumas analogias e mostrar que ela faz sentido do ponto de vista da conservação de energia. Tá? Mas uma demonstração exata a gente não tem porque ela é um postulado. Por que a gente acredita que ela está correta? Porque a sua validade está na sua concordância com os resultados experimentais.
Então, todos os resultados experimentais estão de acordo com a equação de Schrödinger, por isso que a gente considera esse postulado como sendo correto. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.